Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h04. O Viva Voz está no ar, com muita informação, análise, bastidores, num dia de economia nervosa, muita tensão nos mercados e também nas análises aí dos bancos, das corretoras, do setor empresarial, com a atual situação, o atual momento do governo, sobretudo a política fiscal. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, também de novo para os ouvintes. O governo pressionado em várias frentes, né? Economia, política, está um momento complicado. Momento muito complicado. Eu falei na minha coluna hoje do Globo que o governo praticamente perdeu o semestre, e é disso que se trata. E na economia hoje, muita tensão. Em razão da devolução da medida provisória que tratava ali da mudança nas regras para compensação dos créditos de PIS/COFINS, também aquela derrota naquela lambança para a tentativa de leilão para compra de arroz, para compensar perdas que nem se sabe se aconteceram na safra do Rio Grande do Sul. E hoje os mercados derretendo com esses fatos e também com declarações do presidente Lula relativizando a necessidade de corte de gastos. Resultado, o dólar fechou acima de 5,40, maior patamar em 17 meses, e muitos analistas aí manifestando preocupação com a situação fiscal do Brasil. Para ajudar a gente a entender esse nó e esse imbróglio na economia, que é um tema tão sensível, a gente tem aqui no estúdio hoje com a gente o editor assistente do Valor Invest, Gustavo Ferreira, que costuma nos socorrer nesses momentos. Muito boa noite, Gustavo, obrigada por ter vindo até aqui. A gente sabe que tem a sinergia aí entre os veículos, o Valor vai nos ajudar a compreender esse momento. Boa noite. Boa noite para você também, Vera, Carol, ouvintes. Vamos lá, Vera. Gustavo. Então, eu queria te ouvir o que está causando esse maior nervosismo e provocando essa alta do dólar, né? Uma alta que semana toda ele ficou em trajetória de alta, hoje chegou a cravar 5,42 e aí depois fechou numa leve queda em 5,40, que é o maior patamar desde janeiro do ano passado. É só o Brasil ou o cenário externo também explica isso? Olha, Vera, é um pouco das duas coisas, mas hoje eu diria que é muito pouco lá fora. É muito pouco porque acho que é importante a gente fazer uma comparação do desempenho do mercado brasileiro com o mercado internacional hoje. Hoje foi um dia até de certa euforia, bom, assunto talvez mais para frente para saber se é infundado ou não essa euforia, mas teve uma certa euforia nos mercados internacionais, principalmente porque ali no começo do dia saiu um dado surpreendentemente positivo de inflação nos Estados Unidos, que trouxe uma ideia de que sim, os juros americanos vão começar a cair nesse ano. No final do dia, o Banco Central americano disse que não era exatamente bem assim, mas o pessoal não deu muita bola. O pessoal não deu muita bola, segue colocando a mão no fogo. Então, bolsas lá fora em alta, nos Estados Unidos batendo recordes, mercados emergentes, e aí a comparação é mais importante, bolsas emergentes em alta e a do Brasil puxando essa média emergente para baixo. O Ibovespa hoje caiu 1,4%, chegou a cair até um pouco mais ao longo do dia, é o menor nível desde novembro, o nível já de 119 mil pontos, menor nível desde novembro do ano passado. E esse dólar, enquanto na média global o dólar perdia um pouco de força, afinal de contas, menos juros eventualmente nos Estados Unidos, menos procura pelo dólar no mundo, aqui no Brasil não era exatamente essa história, né? A gente pode dizer que o governo parecia ter um plano no ano passado, né? Então, ainda que sob críticas, o governo, sobretudo o ministro Haddad, poderia focar em corte de gastos, não era exatamente o que o mercado queria, mas focava em receitas, o governo teve, e eu acho que aí pode-se dizer que se o governo teve vitórias no ano passado, foi graças ao ministro Haddad, né? Conseguiu reforma tributária, conseguiu o tal do arcabouço de gastos que o próprio governo não parece levar muito a sério, e aí começam os problemas, conseguiu receitas, né, com taxação de grandes fortunas, mas e aí nada de cortar gastos, nada de melhorar a eficiência do gasto público, que não significa, aliás, se cortar gastos, melhorar a eficiência, não prover serviços públicos, pelo contrário, né, é ter dinheiro justamente
para prover esses gastos públicos de uma maneira sustentável. O ministro Haddad vai tentando o que pode, né? A questão é que as chances de conseguir mais receitas estão se esgotando, já são poucas. E quando o ministro apresenta, não passa no Congresso, não tem apoio dentro do governo. E aí fica naquela história, ruim com ele, pior sem ele, né? Então, se o mercado não morre de amores por Haddad, eu tenho a impressão que se o Haddad sair... Vem alguém menos fiscalista, entre muitas aspas, do que ele. Diga lá, Carol. Gustavo, qual foi o peso dessa fala do presidente Lula? Ele falou em aumento de arrecadação, queda na taxa de juros, o que isso permitiria alcançar a meta. Por que o mercado reagiu tão nervosamente a essa declaração do Lula? Olha, cara, acho que a gente pode ver em duas frentes essa reação desgostosa, ou pelo menos que meio que tanto faz como tanto fez, porque antes da fala o dólar já começava a escalar aqui no Brasil. Eu acho que duas coisas. O governo, mais uma vez, dá mostras de que não tem disposição prática alguma, bom, nem na retórica do presidente Lula, em atacar, reformar os gastos. Ou seja, falou só de aumentar a arrecadação e, como a gente vem falando aqui, não sai do gogó, né? Não se sabe como vai conseguir aumentar a arrecadação. E eu acho que existe um certo cansaço, Carol, porque, assim, né, sempre que acontece esse tipo de estremecimento, ou muitas vezes até em contraposição às próprias falas do presidente em oposição ao mercado, ele aparece falando que sim, ele defende a responsabilidade fiscal, que bom, ele defende o equilíbrio fiscal, que bom. Mas eu acho que falta responder como. Esse como segue em aberto e eu acho que existe um discurso que o mercado, se é que já comprou, não compra mais. Então, tá cansado, sabe? Assim... Outra coisa que parece que está cansando também, Gustavo, é essa coisa de sempre recorrer a um inimigo externo para explicar os fracassos. E o Banco Central foi esse inimigo externo ao longo de 2023. Aí as taxas de juros começaram a cair, esse discurso arrefeceu, mas agora, na falta de alguma coisa para pôr no lugar, voltou essa pressão por uma queda maior nos juros, quando, na verdade, o que deve acontecer é um movimento contrário, de um certo freio de mão, né? Como que o mercado vê esse recurso a, de novo, voltar a pressionar o BC por uma queda maior da Selic? Não cola muito, Vera. E não cola muito porque um dos motivos apresentados, pelo menos pela maioria dos diretores do Banco Central, 5 não indicados pelo governo, 4 são os diretores, o colegiado que cuida dos juros do Banco Central, que foram indicados pelo governo. O discurso é justamente de que falta uma confiança no bom trato com as contas públicas. E por isso, então, aumentaria a sensação de risco oferecida pela economia brasileira e, portanto, a fuga de dólares. E, portanto, mais juros poderiam vir a ser necessários para segurar esse dólar no Brasil, o seu preço em reais e, portanto, a inflação. Então fica aquela história, bom, o governo quer que corte juros, mas o governo está fazendo a parte dele aos olhos dos agentes de mercado, e o governo, goste ou não desses agentes de mercado, não está fazendo, então falta ali estar todo mundo na mesma página, Vera. E a inflação segue também como um ponto de atenção, principalmente depois da situação do Rio Grande do Sul, né? Sim, pois é, e talvez até mais que a inflação no retrovisor, embora tenha dado uma acelerada e em boa parte puxada pelo Rio Grande do Sul, a inflação à frente, né? Lembro aqui de falas do Campos Neto nesses dias, né? Falando que o Banco Central não pode operar juros olhando só para o retrovisor. E a gente tem expectativas de inflação crescentes. Se a gente coloca em perspectiva histórica, uma expectativa de inflação crescendo, indo para 3,7%, pouca coisa, né? A gente já teve inflação muito, muito, muito maior no Brasil. Mas não para de subir paulatinamente. E para que pare de subir e que não chegue a uma inflação muito maior, o Banco Central, com a sua obrigação constitucional, né, afinal de contas, de manter essa inflação controlada, não pode ser leniente, né, Vera? E tem uma preocupação grande com a questão fiscal, né, Gustavo? Ontem mesmo o ministro Haddad falou que não tem plano B para aquela medida provisória do PIS/COFINS, que chegou ao Congresso de uma maneira super atabalhoada, acabou sendo devolvida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aí o Haddad antes tinha dito que ia tentar explicar, que ia convencer o setor produtivo, a grita foi muito grande, e ele ontem falou, não tem alternativa. E a Simone Tebet o mercado hoje faz... na Comissão Mista de Orçamento agravou um pouco esse coisa de não termos mais muitos instrumentos aqui, quando ela disse que é impossível cravar a meta fiscal na Comissão Mista de Orçamento, né?
Até porque o que eles estão estudando é difícil de imaginar que o Lula vai aceitar, né? Mudar a indexação de benefícios da Previdência, desatrelado do salário mínimo, mexer no piso da saúde e da educação. São temas aí super espinhosos, né, Gustavo? Pois é, e a devolução da MP, tem alguns detalhes dessa devolução da MP que transparecem ainda mais Haddad isolado, né? Pacheco, né, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, devolveu a MP, mas horas antes o presidente Lula estava dizendo para os membros da CNI que essa MP seria devolvida. E a gente teve, com o Rodrigo Pacheco, dando declarações, avisando que a MP seria devolvida. Ao seu lado, o senador do PT, Jacques Wagner, muito que apoiando a decisão de Rodrigo Pacheco. Então, assim, são vários, e não agora, né? São vários, desde o começo do governo, episódios que mostram Haddad sempre no fogo amigo, né? Assim, muitas batalhas ele venceu ao longo do caminho, é verdade. Mas de fogo em fogo fica difícil nessa situação de incerteza em relação ao equilíbrio fiscal ao longo do tempo, confiar que Haddad, ao longo do tempo, continuará vencendo e, portanto, colaborando para manter prêmios de risco em baixa, Carol. Gustavo, super obrigada pelo seu socorro aqui para que os ouvintes entendam para onde vai a economia, e a gente vai te chamar outras vezes aqui no Viva Voz, combinado? Eu que agradeço, combinado, é só chamar. Ótimo. Valeu, Gustavo. Carol, a gente continua falando de economia e desse evento no Rio, do qual o presidente Lula participou, e foi lá que ele falou isso, que a arrecadação é capaz de resolver o fiscal sem que se precise cortar investimentos. Mas ele também falou a respeito da existência aí de jazidas de petróleo na margem equatorial e defendeu a exploração desses recursos. Quem traz as informações para a gente é a Ana Luísa Barreto. Boa noite, Ana. Oi, Vera. Boa noite para você, para os ouvintes do Ponto Final. Apesar das críticas, o presidente Lula defendeu a exploração de petróleo e gás natural na margem equatorial entre os estados do Amapá e do Rio Grande do Norte. Essa iniciativa enfrenta resistência da área ambiental do governo e ambientalistas por causa dos riscos à biodiversidade. O principal foco do embate está na bacia da Foz do Amazonas, que teve uma licença para perfuração de um poço negada pelo IBAMA por ser considerada uma região de vulnerabilidade socioambiental. Apesar disso, Lula apoia a exploração, assim como a presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. No Rio, então, durante esse fórum do FII Priority Summit, encontro internacional com líderes e executivos do setor de energia e investimentos, o presidente declarou que o Brasil, abre aspas, não vai desperdiçar oportunidades que proporcionem crescimento para o país, fecha aspas. A nossa Petrobras está quase disputando com a Aramco. Então é importante ter em conta que nós, hora que começarmos a explorar a chamada margem equatorial, sabe? Que eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade extraordinária. Queremos fazer tudo legal, respeitando o meio ambiente, respeitando tudo. Mas nós não vamos jogar fora nenhuma oportunidade de fazer esse país crescer, de fazer com que este país, junto com a Arábia Saudita, nos BRICS, possa criar uma nova forma de investimento. E Vera, o Lula também comemorou o crescimento de 2,5% do PIB do país nos últimos 12 meses e defendeu os investimentos externos no país. O presidente também comentou a situação do Rio Grande do Sul após essas enchentes históricas que devastaram o estado e disse que o setor privado será para reconstrução. Sem o esforço de todos, conforme suas responsabilidades e capacidade, o aquecimento global poderá atingir níveis catastróficos. Estamos vivenciando isso em primeira mão com as enchentes no Rio Grande do Sul, cuja reconstrução demandará investimentos maciços do governo e do setor privado. O investimento público é decisivo para induzir o desenvolvimento, mas o papel do capital privado pode ser um aliado dinâmico se Estado e empresariado convergirem em torno de uma mesma visão de futuro. No evento, o presidente Lula também afirmou que o Brasil tem estabilidade política e econômica de sobra para oferecer e defendeu mais arrecadação e menos juros. Vera e Carol. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Parece um desenho, que agora eu vou dar uma bandeira de idade tremenda aqui, mas tinha um desenho do Pernalonga, em que era uma espécie de uma paródia do Dr. Jekyll e Mr. Hyde,
que ele se transformava rapidamente em 2 personagens, você não sabia qual era, porque uma hora ele fala que tem que explorar o petróleo da margem equatorial e na frase seguinte que as mudanças climáticas podem causar uma catástrofe ambiental e que isso já está na nossa porta e que o Rio Grande do Sul mostra. Ora, todos os ambientalistas acham que você iniciar uma prospecção na região amazônica, com toda a dificuldade de você montar lá uma base que seja para estudar a viabilidade, e isso vai passar por reservas indígenas, por reservas florestais, etc. Todo mundo acha que isso não vale a pena pela janela de tempo que você tem para iniciar uma operação de exploração de petróleo em um ambiente complexo como esse, frente ao que você precisa reduzir de combustível fóssil para fazer uma transição energética que seja realmente à altura dessa catástrofe climática. Então, as duas coisas não são condizentes uma com a outra. Todas as fontes da Petrobras, do governo, vêm tentando fazer aí um discurso de que, olha, não oferece nenhum risco ao meio ambiente, mas isso é contraposto frontalmente pela equipe do Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA. Então, tem 2 governos nessa matéria. O presidente, claramente, do lado em que ele sempre esteve nesse assunto, que é o do desenvolvimentismo a qualquer custo, o petróleo é nosso, a riqueza que a gente não pode abrir mão e tal, mas isso não condiz com esse discurso de quem está totalmente ciente da gravidade e da premência da crise ambiental, da crise climática, né, Carol? E não condiz com o parecer técnico do IBAMA, né, Vera? Porque até agora tudo que foi submetido foi negado pelo IBAMA. E aí o discurso no governo era: a gente vai melhorar, vamos mandar outros dados, né? O Ministério de Minas e Energia tentando defender a exploração, o IBAMA muito firme negando, a ministra Marina Silva também. Só que a frase do Lula dá como favas contadas, né, Vera? Ele não fala que está estudando, ele fala: na hora que começarmos a explorar, vamos dar um salto de qualidade. Na cabeça dele, tá dado, mas falta combinar com os técnicos do IBAMA, né? O que a gente sempre disse que ia precisar ter uma arbitragem política dele nesse assunto. Ele até aqui nunca tinha sido tão explícito dessa maneira. Você tem toda a razão em dizer que nós vamos, né? Ele até aqui estava dizendo, olha, a gente vai ter que chegar a um meio termo, e agora ele falou isso. Vamos ver se a partir desta fala do presidente vem mais pressão do Alexandre Silveira, da Magda Chambriard em cima da direção do IBAMA para que reveja aquele parecer. Já houve vários recursos, até aqui nenhuma mudança de decisão por parte da direção do IBAMA. Vamos ver se isso é um input ali do presidente, é um sinal dado pelo presidente de que está decidida a contenda e que, portanto, está na hora do IBAMA rever o parecer. Eu duvido que o Rodrigo Agostinho vá topar rever esse parecer. Então, aí pode-se abrir uma crise de novo com a Marina, coisa que já aconteceu no governo passado do Lula, né? Pois é. Vamos falar da crise do arroz? Bora. São crises em várias searas da economia, né? Crises em várias searas. A Mariane Lino está chegando por aqui com informações sobre esse assunto. O Ministério da Agricultura falou sobre essa polêmica aí do leilão do arroz. Conta pra gente, Mariane, boa noite. Boa noite, Carol e Vera. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou hoje que não quer que a discussão sobre a importação de arroz vire palanque político. A gente lembra que na terça o leilão do arroz, que havia arrematado lotes com preço mínimo de R$ 4,98 e máximo de R$ 5,00 por quilo. Tivemos um probleminha com o áudio da Mariane, é isso? A gente vai refazer a ligação com ela. E é isso, o ministro também estava no Rio hoje, todo o governo no Rio, o empresariado também, todo participando aí desse evento que trata justamente de transição energética, investimentos, etc. E o ministro tentando suplantar a crise, né, ao longo de todo o dia. A Mariane já está de volta com a gente. Diga lá, Mariane. Vera, vou do início aqui para o nosso ouvinte não perder nenhuma informação. Então, o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, declarou hoje que não quer que essa discussão toda sobre a importação de arroz vire palanque político. Na terça-feira, o leilão do arroz, que tinha arrematado lotes com preço mínimo de R$ 4,98 e máximo de R$ 5,00 por quilo, foi anulado após questionamentos sobre as empresas participantes. No FII Priority Summit, um encontro internacional aqui no Rio de Janeiro, Carlos Fávaro foi questionado sobre uma articulação no Congresso para a chamada CPI do arroz. Ele disse que está à disposição para dialogar com os parlamentares.
A CPI é um processo natural do Congresso Nacional. Eu não posso deixar de dizer que sou um senador, sou um parlamentar também. E esta é uma prerrogativa da minoria, a proposição de CPIs. E não há o que temer e não há o que... Só não podemos fazer de algo tão importante, que é a alimentação brasileira. A base da alimentação brasileira, que é arroz, feijão, se torne um motivo de palanque político. Eu ficaria muito triste em ver uma tragédia como a do Rio Grande do Sul transformada num palanque político. O ministro da Agricultura também disse que o governo federal não tem compromisso com o erro, justamente em referência aí ao cancelamento do leilão do arroz. Ele reforçou que haverá sim um novo edital, ainda sem data confirmada, com a participação da Advocacia Geral da União, a AGU, e a Controladoria Geral da União, a CGU. Nós não temos compromisso com o erro, infelizmente, né? Então, uma atitude mais sensata, mais equilibrada, cancelar o leilão e preparar medidas para que a gente possa garantir um novo leilão com total tranquilidade. As mudanças serão construídas num novo edital. Vai ter um novo leilão, a Conab vai tomar para si a responsabilidade de cadastrar os vendedores, os possíveis vendedores. Também hoje, a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou convites aos ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, para prestar esclarecimentos sobre essas suspeitas de irregularidade no leilão. Após a polêmica, a gente lembra também, Carlos Fávaro anunciou a saída do secretário de Política Agrícola, Neri Geller. A gente lembra também, Vera e Carol, que o arremate do arroz importado após a tragédia no Rio Grande do Sul aconteceu depois que um leilão foi suspenso devido aos altos preços oferecidos por países do Mercosul. O governo, então, anunciou uma nova data. Na ocasião, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e partidos de oposição, como o Novo, reagiram e acionaram a Justiça. E agora esse leilão está suspenso, ainda não tem uma nova data. A gente vai continuar acompanhando. Vera e Carol. Obrigada, Mariene, pelas suas informações. O governo sofrendo um desgaste imenso. Até setores do agronegócio que tentavam se aproximar do Lula e entender ali a sua política e desfazer esse mal-estar que havia do setor com ele, depois dessa questão do arroz, combinada com a MP do PIS/COFINS, eles migraram totalmente para um discurso antigoverno muito, muito, muito severo. Carol, acho que vai ser difícil recompor com esse setor. Vamos para o break? A gente volta já já. Vamos já. Estamos de volta com o Viva Voz e hoje, excepcionalmente, a gente não tem o Pablo Hortelado no ponto de vista. Ele está num compromisso, volta na quarta que vem. E a gente já vai direto a Brasília, porque hoje teve problemas para o governo também na seara da política, porque a Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em razão de possíveis fraudes e irregularidades em emendas do tempo em que ele era deputado lá no Maranhão, sua base eleitoral. Boa noite, Igor. É isso mesmo, Carol. Boa noite, Vera, Carol e também aos ouvintes. A Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em um inquérito que investiga o repasse de emendas parlamentares para beneficiar uma cidade no interior do Maranhão, que é reduto eleitoral da família de Juscelino. Os repasses irregulares, segundo a PF, serviram para pavimentar ruas e estradas de Vitorino Freire, cidade que é comandada pela irmã do ministro, a prefeita Luana Rezende. A PF indiciou Juscelino pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso. O ministro chegou a prestar depoimento sobre esse caso agora em maio, mas a oitiva durou apenas 15 minutos e ele depois divulgou uma nota criticando a condução do interrogatório. Com o indiciamento agora, o relatório deve ser encaminhado pelo ministro Flávio Dino, do STF, ao Procurador-Geral da República. Caberá a Paulo Gonet avaliar a necessidade de novas diligências ou o oferecimento de uma denúncia contra Juscelino Filho. As emendas investigadas pela PF foram destinadas ao município do interior do Maranhão, quando Juscelino ainda era deputado. Os recursos foram enviados por meio da Codevasp, estatal que é reduto de apadrinhados políticos do Centrão.
A obra de pavimentação investigada pela PF passa em frente a uma fazenda da família do ministro e teve custo de R$ 7.500.000. A PF possui mensagens do empresário Eduardo Costa, conhecido como Eduardo Imperador, que era sócio oculto da construtora contratada para a obra. Os investigadores afirmam que as mensagens trocadas entre o empresário e o então deputado comprovam o esquema irregular. Por meio de nota, Juscelino Filho negou as acusações e disse que não houve ilegalidade no repasse das emendas. Ele afirmou ainda que a apuração distorceu premissas, ignorou fatos e sequer ouviu a defesa sobre o escopo do inquérito. Por fim, Juscelino afirma que o indiciamento não implica em culpa e, ao final do processo, sua inocência ficará provada. Em nota, a União Brasil defende o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e diz que não irá admitir pré-julgamentos e condenações antecipadas sobre o ministro, deputado federal eleito pela sigla. O União Brasil reforça ainda seu total apoio ao ministro das Comunicações e afirma que suspeitas são apenas suspeitas. O texto é assinado pelo presidente do partido, Antônio Rueda. Vera e Carol. Obrigada, Igor. A primeira coisa que a gente tem que comentar nesse caso, Carol, é que é muito bizarro Flávio Dino ser relator desse processo. Ele é conterrâneo e ex-colega do ministro. Portanto, são duas razões para impedimento, além, não só uma. Eles fizeram política juntos por muito tempo, ora como adversários, ora como aliados. Mas não importa, sendo adversário ou sendo aliado, deveria se julgar impedido, declarar impedido. Ele estava no governo com o ministro até anteontem. Estavam juntos ali nas reuniões ministeriais, tomando decisões juntos, portanto, deveria sim se declarar impedido, mas todas as informações são de que ele não vai fazê-lo, que ele não vai dizer que tem nenhum impedimento de julgar esse caso, o que é para lá de bizarro. A segunda coisa são essas explicações, né? É uma espécie de chat GPT da explicação quando você é indiciado. Você joga lá, faça uma nota para um indiciamento. Tem todos os dados chavões, não foi ouvida, a defesa não teve acesso a todas as... É um bingo, um chat GPT das explicações padrão para esse tipo de situação. E o partido dizer, suspeitas são só suspeitas? Não. É um inquérito da Polícia Federal com investigações, com acesso a dados de dinheiro público, né? Esse pessoal fica todo abespinhado de ser indiciado e tal, não se dando conta de que se trata... Emenda parlamentar não é uma coisa pessoal do deputado, é dinheiro público que tem que ser destinado para uma política pública. E se tem algum tipo de desvio, algum tipo de irregularidade, algum tipo de sombra sobre o uso desses recursos, isso precisa ser investigado. E, aliás, a gente tem perdido nos últimos anos instrumentos de investigação de malversação de dinheiro público. Então, o ministro tem toda a chance de se defender no curso do próprio inquérito, depois, se ele for denunciado, no curso do processo. Então, segue o jogo, mas o ministro deveria repassar esse caso para um colega seu. É óbvio isso, o ministro Flávio Dino. E fica aí o questionamento, o que o governo Lula ganha mantendo o ministro, né? Porque não é a primeira suspeita sobre o Juscelino Filho. União Brasil, assim como outros partidos do Centrão que têm assento na esplanada, não está entregando os votos em matérias importantes para o governo em várias áreas. E até então, o ministro está sendo mantido no cargo, vê um problema para o governo. Não adianta dizer, não, esse ministério aí não é da cota pessoal do presidente, não é do governo, está lá na frente ampla, a indicação da União Brasil. É ministro nomeado pelo presidente, então é desgaste para o governo, né? É ministro nomeado pelo presidente, comanda uma área que é estratégica para qualquer país, porque os avanços de tecnologia passam pelas telecomunicações, que tem investimentos de grande monta, volumosos, e que não pode estar sob suspeição, sob investigação. Agora se criou uma máxima que só quando a pessoa é condenada em última instância ela pode perder algum cargo, perder alguma função, etc. Isso nem sempre foi assim. No governo Dilma, todo mundo que era pego em qualquer malfeito ela afastava, e com isso ela até ganhou ali algum status de
ser muito dura e que ela não varria a sujeira para baixo do tapete, que ela fazia faxina ética no governo, etc. Isso mudou depois do impeachment da Dilma, depois do Petrolão, da Lava Jato, do Mensalão. O discurso do PT em relação à corrupção é uma coisa hoje muito difícil de entender. É como se combater corrupção, fazer esse tipo de denúncia e esperar apurações tivesse virado uma pauta de direita, quando não é. E nem deveria ser, não deveria ter nenhum tipo de conotação ideológica. Mas o PT tem tido muita dificuldade em fazer esse discurso depois dos casos que foram investigados recentemente. Bom, vamos falar de FGTS, Vera. A Isa Stacierini já está pronta para entrar com a gente. Registramos aí mais cedo a conclusão do julgamento no Supremo. Ela agora tem todos os detalhes sobre essa discussão por lá. É uma decisão para garantir pelo menos a inflação na correção do FGTS, né, Isa? Exato, Carol. Foi um meio termo, né? E uma vitória aí parcial do governo, porque a AGU era radicalmente contra o recálculo, a correção, melhor dizendo, com base no rendimento da poupança. Portanto, o Supremo Tribunal Federal definiu que essa correção do saldo do FGTS precisa seguir pelo menos o índice da inflação, que é o IPCA. Os ministros decidiram que o cálculo permanece, portanto, como é hoje, ou seja, com base na TR, que é a taxa referencial, mais 3% ao ano, agora com a inclusão do IPCA. O reajuste também precisa levar em conta a distribuição dos resultados e nos anos em que o FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao fundo regulador do Fundo de Garantia calcular a forma de compensação. A correção, porém, não retroage e só vale para depósitos futuros, ou seja, o que está ali permanece inalterado. O voto médio do Supremo foi uma sugestão do advogado-geral da União, isso depois que o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou por corrigir o saldo do FGTS com base nos rendimentos da poupança, o que provocaria para o governo um impacto de 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2025, podendo chegar até a 4 bilhões e 400 milhões de reais em 2030. Barroso tinha sido seguido pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin. Mas hoje o ministro Flávio Dino votou pela proposta apresentada pelo Jorge Messias, o advogado-geral da União. Ele considerou que o FGTS precisa cumprir a função social. A pergunta é, esse mecanismo de correção do FGTS pode ignorar a função social da propriedade? Me parece que não, sob o ponto de vista constitucional, porque seria um retrocesso. É claro que a referência não pode ser o mercado financeiro, porque isso teria um impacto no acesso à linha de crédito. Esse é o ponto principal. Por que a remuneração é esta e não aquela? Para viabilizar o que ocorre hoje, que é o efeito social do FGTS. Dino foi seguido por Luiz Fux e pela ministra Carmen Lúcia. Já os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram contra qualquer mudança na base de cálculo do FGTS. Por causa das divergências aí entre as correntes, prevaleceu, portanto, o voto médio. O ministro Edson Fachin, que votou pela correção com base na poupança, seguindo o relator, o ministro Barroso, falou em injustiça, isso caso o FGTS não fosse corrigido. Esses depósitos, esses saldos, meu modo de ver, devem ser adequadamente corrigidos. Não me parece que seja possível cometer esta grave injustiça com os saldos que estão à conta dos trabalhadores brasileiros. E essa mensuração de classes dos quantitativos dos depósitos em caderneta de poupança é um argumento efetivamente relevante. Relevante também é considerar macroscopicamente a posição do trabalhador brasileiro, seja ele de que estamento social efetivamente ele se encontra. Em nota, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que com a decisão ganham os trabalhadores, aqueles que financiam as moradias e os colaboradores do setor de construção civil, e frisou que o governo está demonstrando que é possível buscar as melhores soluções para a população e para o desenvolvimento do país.
Carol e Vera. Obrigada pelas suas informações, Isa. Aí rolou uma tabelinha engraçada, né? Entre o Jorge Messias e o Flávio Dino. Jorge Messias foi concorrente a essa vaga para a qual o Flávio Dino acabou escolhido. Os dois eram ministros e disputavam a mesma cadeira. E nessa época houve muitas rusgas ali nos bastidores e muita queimação de um e de outro por aliados de um e de outro. Mas agora fizeram uma tabelinha para salvar o governo dessa correção, que seria realmente uma enorme insegurança jurídica. Imagina você pegar todo o saldo das contas do FGTS, do dinheiro depositado, e fazer uma correção mudando o entendimento que vigia até aqui. E quem já sacou provavelmente ia pleitear a mesma coisa. Esse tipo de coisa é uma bola de neve sem fim. Isso sim levaria uma dose de imprevisibilidade às contas públicas, levaria qualquer tentativa de ajuste fiscal para o buraco, porque geraria aí um problema de 500 bilhões de reais. Me admira que algum ministro do Supremo tenha a coragem de defender esse tipo de coisa. E segunda-feira, no Roda Viva, o presidente do STF, que é relator dessa matéria, ministro Barroso, negou que o Supremo seja uma fonte de insegurança jurídica. Ele admitiu que tem insegurança jurídica pontual no judiciário e falou em tese na Justiça do Trabalho, na Justiça Tributária, mas esse caso específico levaria uma dose de insegurança gigante. Então, pode-se fazer justiça daqui para frente, chegar à conclusão que o reajuste que estava sendo aplicado não era justo, era indevido, mas tudo daqui para frente. Corrigir o saldo realmente não faria sentido algum. Mas o Barroso defendia um aumento maior, né? Exato, ele queria dar a correção pela tudo. poupança. Aí, enfim, chegaram no meio termo e ali, o Fachin, pelo menos, quer dizer, defendendo que se corrigisse o saldo. Imagina isso, que loucura. Mas, enfim, chegou no meio tempo que também o trabalhador fica com aquele dinheiro ali perdendo até para a inflação, pelo menos minimamente a inflação garantindo daqui para frente, né? Essa é uma outra coisa curiosa, corrigiu né? para trás. Porque não fosse para frente, não para trás mente, como diria o Dorico Paraguaçu. Porque se o governo não fosse governo, né? Se o PT não fosse governo, de que lado estariam o Lula, o Luiz Marinho? Querendo a correção e não querendo que mantivesse absolutamente como está, sem correção sequer pela inflação. Como é? Então, todas as convicções mudam a depender de que lugar você está, de que lado você está do balcão, Carol Moran. A gente vai fazer nosso segundo intervalo no Viva Voz e volta já com a conclusão do Viva Voz, com os temas de conclusão e com a música de Dia dos Namorados, que hoje não podia faltar. Vim até com esse vestido cheio de coraçõezinhos, porque é Dia dos Namorados. Tá toda de corações. Vamos pro break. Estamos de volta com o Viva Voz neste dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Mas o tema agora não é amor, e sim sopapos, xingamentos, puxão de cabelo. Só faltou puxão de cabelo, mas quase. E para justamente evitar esse climão, é que a Câmara aprovou mudanças no regimento para punir os deputados brigões. Quem traz a informação para a gente é a Samantha Klein, direto da Câmara. Boa noite, Samantha. Um tema não muito romântico nesse Dia dos Namorados para você. Nada romântico. E Lira patrolando o regimento aqui da casa, e não somente com essa mudança, mas também aprovando aí, praticamente sem abrir o painel de urgências a projetos bastante polêmicos, Vera e Carol. No caso dessa modificação do regimento interno, foram 400 votos a 29 aqui na Câmara, aprovando, portanto, essa modificação que aumenta os poderes da direção da mesa diretora e da casa como um todo para punir aqueles parlamentares brigões, ou seja, quem se envolve em brigas e ofensas. Essa pauta aí foi defendida, tomada para si pelo presidente da casa, Arthur Lira, diante de uma série de confusões nos últimos meses. E, claro, o estopim dos últimos dias foi o caso aí em que a deputada Luiza Erundina acabou passando mal, indo para a UTI, e também aquela briga entre André Janot
Nunes e Nicolas Ferreira no Conselho de Ética, que chegou a passear pelos gabinetes e pelos corredores aqui da Câmara. Esse texto começou a tramitar em urgência ainda ontem, teve muita resistência dos deputados, então o relator da matéria, Domingos Neto, ele excluiu da proposição a possibilidade da mesa diretora suspender o mandato dos parlamentares de forma imediata. Então, esse pedido tem que ser encaminhado ao Conselho de Ética, que é quem vai definir isso. A grande diferença é a rapidez, digamos que é uma resposta de Lira, então, a essas situações, nessa reta final de mandato dele como presidente da casa, até porque a situação vinha ficando realmente muito complicada. E eu comecei dizendo, Vera e Carol, que Lira está literalmente patrolando o regimento, porque a Câmara aprovou, sem abertura de painel, a urgência da tramitação de um projeto que criminaliza o aborto legal em casos de estupro em gestações de mais de 22 semanas. Isso gerou, assim, inclusive, a gente gosta de dar aquele teor, né, interno aqui, em que as pessoas ficaram até perplexas, porque elas estavam na dúvida, mas foi ou não foi aprovado isso? Porque não abriu... Exatamente, não abriu o placar, teve aquelas orientações ali das bancadas, mas foi algo tão rápido que ele simplesmente, aprovado, e já seguiu para uma outra matéria que trata de um cadastro de agressores. Então, gerou perplexidade aí nesse dia dos namorados, essa questão aí, que é muito polêmica, é um aceno de Lira à bancada evangélica, esse aceno aí que tem relação também com a eleição da mesa diretora, que começa a se aproximar, pelo menos em termos de articulação, mas o que é o grande problema é que a vítima do estupro, se ela for penalizada por conta de um aborto acima de 22 semanas, ela pode chegar a pegar regime fechado de até 20 anos, porque é uma equiparação ao homicídio, enquanto o estuprador, o violador, tem pena de 6 a 10 anos. Vera e Carol. Uma vergonha, que horror. Você veja que eu chamei pelos brigões, nem sabia que isso tinha acontecido, então a Samantha trouxe uma informação que acabou de acontecer na Câmara, patrolando, vem a ser ali, pelo que eu entendi, atropelando, né? Ele veio com um tratoraço e foi passando. É um absurdo tratar um tema tão sensível, tão importante, que diz respeito à vida de mulheres, de meninas, dessa forma, como moeda de troca política para outras pautas, para a eleição da Câmara, para o que quer que seja. O que está sendo cometido na Câmara dos Deputados é uma vergonha, é algo criminoso, que requer reação da sociedade, porque eu não estou falando em descriminalizar o aborto, não é disso que se trata. O que se está fazendo é uma coisa oposta a isso, é você criminalizar a mulher, a criança, nos casos em que hoje já é permitido que haja aborto, nos casos de aborto que hoje são legais. Então, retrocesso inimaginável num país democrático, num país que tem uma Constituição cidadã como é a nossa e que provavelmente vai ser parado no Supremo Tribunal Federal, mas depois reclamam que tudo é judicializado. Olha o tipo de coisa irresponsável que o parlamento brasileiro está disposto a votar, Carol. E, Vera, está passando uma boiada na pauta dos costumes, né? Porque tem esse projeto do aborto, agora com a urgência aprovada, e hoje na CCJ avançou também aquele que criminaliza porte e posse de qualquer quantidade de droga. Então, as coisas estão avançando. Mais um tema também que já foi objeto de análise no Supremo e que certamente vai ser judicializado, né? Exatamente, as coisas... eu me lembro de ter escrito uma coluna no ano passado ainda, e se a boiada passar mais fácil agora do que no governo Bolsonaro. E parece que os controles se afrouxaram um pouco e que a necessidade da esquerda de compor com a direita está levando a ter de ser um pouco tolerante com esse tipo de pauta. Nesse caso do aborto, visivelmente regressiva, que não pode ser tolerada pela sociedade, sobretudo pelas mulheres, né? Porque é sempre um tipo de legislação que pune as mulheres e que torna até as penas para aborto mais graves do que para estupro de vulneráveis, algo que não tem sentido algum, menor cabimento.
Bom. Quebrou até o vai bem, clima. mas tem música hoje. Quebrou até o clima, mas enfim, temos música hoje, Dia dos Namorados. Quebrou um pouco o clima, temos músicas de Dia dos Namorados. Vamos celebrar o amor e não esse tipo de medida absolutamente regressiva e, enfim, sombria. Vamos de Gilsons, a música chama Love, Love, é bonitinha, mas esse final foi anticlimático um pouco. Mas Gilson salva. As neblinas das manhãs fazem não te encontrar, difícil até te procurar. Mas com você queria estar. É isso, o amor é como um pedacinho do céu. Não chegamos no refrão, mas a mensagem da música é essa. É um pedacinho do céu e o pedacinho do inferno lá na Câmara, Carol. Além da coisa do aborto, também aprovou a urgência no projeto que anula a delação de réus presos. Avisa a Samantha Klein aqui no WhatsApp. Mas ela volta com você mais tarde, provavelmente. Passou o trator todo, passou a boiada toda. Trator geral. Valeu, Vera. Boa noite. Beijo. Arthur Lira sem amor no Dia dos Namorados. Acabou o amor, minha amiga.